Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje teremos nossa irmã Kátia Gomes, da Federação Espírita Pernambucana, que ela também faz parte do projeto Escutatória e do projeto de Coração, pelo canal Renovando Consciência. Hoje ela nos trará o tema Psiquiatria Iluminada. É um tema muito importante, principalmente nós que saímos dessa pandemia recente e os transtornos mentais aumentaram e muito, as ansiedades. Então, será um tema muito interessante para todos nós. Mas, para iniciar os trabalhos da noite, eu pediria ao nosso irmão Fernando Guimarães que fizesse a prece inicial. Meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecimento. Estamos todos nós aqui no Caminhando para Jesus nesta noite. Que a paz do Divino Espírito Santo permaneça entre nós e que possamos sair daqui mais fortificados que quando aqui chegamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que nos ilumine a cada um dos frequentadores e mais ainda os frequentadores espirituais que aqui se encontram entre nós. Que a paz, a esperança e a fé permaneçam entre nós e muito mais com aqueles nossos irmãos desencarnados que aqui nos visitam no dia das nossas reuniões. Que a paz do Divino Espírito Santo esteja sempre conosco, na medida do possível, possamos aprender o que será dito pela nossa irmã nessa noite de hoje e fortificar esse aprendizado dentro de nós mesmos. Que assim seja. Passa a palavra ao nosso irmão Luiz, para que possa dar início ao nosso estudo nessa noite de hoje, com muita tranquilidade, com muita serenidade e amor. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e agora vamos iniciar os trabalhos, ouvindo a nossa irmã Kátia Gomes. Por favor, desliguem seus celulares. Muita paz. Em nome de Deus, de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, eu gosto de ficar de pé, porque mestre eu não sou. Então, só Jesus que ficava sentadinho falando, não é? Eu sou aprendiz tanto quanto vocês e tanto quanto os nossos irmãos que aqui estão. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Que a espiritualidade amiga nos intua nesse tema, que é um tema tão necessitado e tão atual para todos nós. Boa noite aos internautas. Que todos que estejam assistindo em suas casas, em seus lares, receba a visita dos trabalhadores da luz, dos trabalhadores desta casa, aonde sabemos que a extensão da espiritualidade, ela se faz aonde nós estamos. E que possam, vocês que estão em casa, vir estar nessa casa, porque ela também está saudosa dos seus trabalhadores, ela está saudosa dos visitantes, dos frequentadores. E nós aqui que chegamos em nome de Itagiba, do mentor da casa a qual eu faço parte, que é a Federação Espírita Pernambucana, e de todos que faz o trabalho sem fronteira da espiritualidade amiga. Como o seu Luiz falou, nós estamos trazendo um tema, a psiquiatria iluminada, ela já existe antes que o planeta viesse a ser habitado. Nossa, é muito tempo. Pois é, porque o maior dos psiquiatras que se fez carne foi Jesus. Então, ele que é o Criador, junto com Deus, né, do nosso planeta. Como tem Ismael, que Jesus perguntou se ele gostaria de ser o mentor do Brasil, e ele nunca, jamais iria dizer não, porque é desafiador ele ser o mentor do Brasil, ao ponto dele chorar, né, dizendo, Senhor, por que colocaste
todas essas criaturas no lugar só, imagina. Então, nós estamos aqui pela misericórdia divina, não é? Trabalhando diuturnamente muito obrigada, trabalhando diuturnamente, mas ainda, né, sabemos que somos pequeninos, ceareiros, vagalumes. Eu diria que é menos do que vagalume, como diz Divaldo, são pirilampos. Nós somos pirilampos, aqueles bichinhos que estão no mato, assim, bem escuro, que uma luzinha acende e apaga. Acende e apaga. Ainda somos nós, mas possamos nós brilhar nossa luz, iluminar por onde passarmos. Existe uma lição do livro Vinha de Luz, que eu fui para Salvador e ela me acompanhou durante 14 dias. Quando eu ia saindo de casa, aí veio uma mensagem intuitiva e disse assim, não vai levar nada? Está pensando que vai de férias? Misericórdia. Eu digo, Jesus. E eu realmente queria ir de férias. E aí me veio a intuição que eu tirasse a foto daquele capítulo que me foi, quando eu abri, quando eu olhei, eu disse, meu Deus, esse capítulo. E aí eu fui com ele na mente e no celular. E todos os dias eu lia, manhã e noite, manhã e noite. Teve um dia que eu me atarefei bastante, e aí, quando eu cheguei na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que é o FES, quando eu cheguei lá, que eu sentei, asserenei, aí veio a intuição, e não vai fazer um atendimento fraterno, não. Eu digo, misericórdia, a pessoa está endividada mesmo. Aí eu corri, moça, ainda tem coisa para fazer, ainda tem fichinha para o atendimento fraterno. Aí ela olhou para mim assim, ela disse, não tem mais não. Mas espera aí, me parece que tem uma ficha. E aí eu fui a 15ª e fiquei esperando. Enquanto eu esperava, eu comecei a entender aquela lição que eu já havia lido há uns 3, 4, 5 dias. Filhos da Luz. Capítulo 160 do livro Vinha de Luz. E é muito interessante porque por onde nós passarmos, devemos ser filhos da luz. Mas passar lá fora é bom ser filho da luz. Passar dentro de casa é que são elas. E passar dentro da casa interior, dos andares mentais, como diz André Luiz, é que são mais elas. Então, eu fui entendendo que dessa vez eu fui para Salvador bem livre, bem à vontade, fazendo o meu caminho. E eu disse, nossa, estou com a sensação de parece que eu vou desencarnar. Olha que sabotagem triste. A pessoa não pode nem ser feliz um cadinho. E Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, mas ela se inicia neste mundo. Então, como é que eu posso ser filha da luz se eu não me sinto merecedora de ser um pouquinho feliz? E aí nos lembra aquilo que estávamos conversando. Cuidar do corpo para cuidar da alma, do espírito. E cuidar do corpo se faz também cuidar principalmente da mente. E aí é quando eu saio, eu digo, meu Deus, eu viajei tudo isso para escutar tudo que eu já sei no atendimento fraterno. Eu disse, que coisa interessante, mas eu tinha que escutar de outro lugar. Porque se fosse em Pernambuco, é porque o telefone tinha sido passado. Mas na Bahia é diferente. Ô, Jesus, aonde estivermos, os amigos nos alcançará. E aí, na semana seguinte, eu voltei lá, assisti palestra, tarará. E no outro dia, vou eu à mansão. Aí cheguei na mansão, aí eu digo, eita, que maravilha, vou assistir a palestra com o Divaldo. Aí vem de novo. Vai tomar um passe?
eu disse, mas, ué, eu não tomei ontem, não. Quer dizer, um passe normal de cabine, né? Eu tomei um passe coletivo. Aí eu disse, isso é intuição. Quando eu digo vai, eu não escuto nada, viu? É tudo na minha cabecinha, é intuição. Eu espero que vocês também tenham essa liberdade intuitiva de receber. Porque todos nós somos intuitivos. A gente precisa apenas liberar mais aquele corcel desgovernado que está dentro da nossa mente, tá? Que são os pensamentos desesperados, as ideias, as monoideias, que são nossa e que nós atraímos também dos nossos colegas invisíveis e os visíveis, porque ninguém está só, não é? Então, nesse momento, aí eu disse, eu já estou na Mansão do Caminho, eu vou lá. Aí perguntei, aí tomei um passe. Aí eu disse, oxe, engraçado, na minha casa eu nem sou papapasse, por que eu estou oferecendo papapasse aqui? É interessante. E aí, quando terminou, aí o senhor olhou e disse, a senhora vai fazer o atendimento fraterno? Aí eu ia dizer não. Aí respirei fundo e disse sim. Aí ele olhou para mim e disse, por que não daria mais tempo, mas já que a senhora quer, nós vamos abrir para a senhora. E o atendimento fraterno foi todo para um canal que eu faço parte. Como trabalhadora voluntária, não foi para mim. Porque todos nós passamos por processo obsessivo. Porque somos todos nós orgulhosos, egoístas, presunçosos, arrogantes. Somos todos nós ainda necessitados de ser cutucadinho pelos amigos invisíveis e visíveis que nos trazem à casa espírita. E esse canal estava passando por um bombardeio entre duas pessoas muito importantes. E eu não entendi nada, porém, quando terminou o atendimento, eu lembrei que eu teria uma reunião e era online. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou ter reunião online aqui, se eu não estou assim, com a internet? Eu espero que a minha internet, dados móveis, eu consiga. E eu assisti toda a reunião. E passei para o grupo, que era o grupo que estava fazendo a transição, do qual eu faço parte nessa transição. E todos se emocionaram. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu e todos vocês e todos que estão em casa somos instrumentos utilizados em todos os lugares. Basta nós acreditarmos e abrirmos um pouquinho. Então, o que é uma psiquiatria iluminada? Se não o alcance de uma autoiluminação. Para que eu passe por ela, eu preciso entrar num buraco negro, uma profundidade do meu eu, que vem de várias e várias e várias existências, trazendo dores, trazendo alegrias, trazendo tristezas, trazendo, né, abundância, trazendo escassez. Muitas vezes a gente vibra apenas no que é escasso, no que é a dor e o sofrimento. Muitas vezes estamos mais nessa vibração porque não nos sentimos merecedores, como eu achava que não era merecedora daquilo que eu estava vivenciando ali. Então, quantas vezes nós somos criaturas que nos colocamos numa condição de coitadinhos? Quantos de nós nos colocamos nessa condição? Essa condição, ela nos pertence, porém, ela não faz mais parte da nossa vida, da nossa existência. Devemos nos tirar, devemos sair desse lugar
o lugar de coitadinho, de vítima. Devemos alcançar a iluminação. E que iluminação eu terei se eu me fizer de vítima o tempo inteiro? E tudo está no outro. Ah, mas eu não sou merecedora da felicidade, porque ela não é deste mundo. E eu vou interiorizando isso. E eu vou colocando dentro de mim, achando que não sou merecedora. E vou atraindo visíveis, porque a minha energia, o meu campo vibracional vai atrair a esses. Porque está dentro de mim. Ah, mas por que eu só atraio pessoas problemáticas? Porque você é problemático. Porque você é o problema. Por que você só atrai? Ai, por que eu só tenho do meu lado pessoas que são mal-humoradas? Porque você é o mau humor. Parou para olhar para você? Ah, mas eu só atraio pessoas alegres, felizes, porque você é alegre e feliz. Ah, mas eu olho que fulano está tão bonito hoje, porque você está com a beleza no teu olhar, é no teu interior. Então, tudo que eu projetar para fora está dentro de mim. Tudo que eu olhar no outro sou eu. Então, a demanda está em nós, não é no outro. O outro é apenas o reflexo. E aí é quando a gente vai entendendo o que André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz, no Mundo Maior. E aí ele nos traz que para a gente iluminar-se, a gente precisa se desprender de muitas coisas. Dentre elas, o achismo. Ah, porque eu acho. Ah, porque eu acho. Eu vivo achando. Não, tenha certeza que você é merecedor e merecedora. E foi muito interessante, porque esse tema não estava no script. E quando foi antes de ontem, ou foi essa semana, começo da semana, eu pesquisando, me veio fortemente que eu enviasse para Rogério o nome Psiquiatria Iluminada. Eu disse, misericórdia, é muita presunção. Deus me livre, eu não vou nem saber falar. Eu estava vindo, uma colega me trouxe, me deu uma carona, que hoje eu vim de carona, e aí a gente conversando, eu mandei um áudio para Rogério, aí ela disse, a palestra já está aí dentro de você. Eu disse, misericórdia, eu nem me dei conta. Mas por quê? Porque a gente precisa olhar para dentro da gente, se sentir competente. Eu estou dizendo isso a mim, tá? Porque eu estou mais perto do microfone, minha boca tem e 2 ouvidos juntinhos. Nós temos que nos valorizar, mas não é valorizar com ego. Ah, eu sou melhor do que A e de que B. Não. Eu sou melhor hoje do que fui ontem. Se hoje eu estou na casa espírita, compreendendo que a pessoa que estudou 1 milímetro para falar aqui, que diz assim, ah, mas você já não tem mais medo do que a mão gela, as pernas tremem, a vontade de desistir, de fazer palestra, que foi por isso, e aqui eu estou revelando algo muito íntimo meu, por isso eu fui à casa, né? As 2 casas espíritas, que são adésios à Federação Espírita da Bahia, a FEEB, e que eu fiquei olhando assim, meu Deus, já sei de tudo isso. Aí a menina olhou para mim e disse, então, você só falta abrir e seguir. Por quê? Porque tem horas que cansa, é exaustivo trabalhar muito, certo? Porque a gente precisa ler muito, a gente precisa estudar muito, a gente precisa... Mas é muito mesmo? É nada. Muito quem faz são os espíritos superiores que estão no mundo trazendo para a gente, através das psicografias de Chico, de Divaldo, né? Através das mensagens de Haroldo, né? Através de Sueli Caldas Schubert, que nos deixou um legado, através de Juscelma Coelho, através de Hamed, Francisco do Espírito Santo e tantos outros. Então, quer dizer, eles sim trabalham muito, eu não. Eu comecei agora. Então,
Quando eu me queixei disso, eu escutei exatamente o que eu não queria escutar, e 2 vezes. Eu achei interessante, porque eu disse assim, vou desistir de fazer palestras, eu vou focar na minha área profissional, e tarará, e tarará. Quando eu cheguei lá, não foi só isso que eu ouvi, mas muito além. Além disso, querida, você tem isso, mais isso e mais isso. E você vai parar mesmo? E eu digo, misericórdia, eu tenho tanta dívida, como é que eu vou parar? É como a gente, quando compra no cartão de crédito, não tem que pagar, então eu tenho que pagar minhas faturas. Todos nós. Alguns escolhem estar ali no anonimato. A gente escolheu botar a cara tapa, aqui de frente. Não é fácil, não. Então, muitas vezes, a gente precisa entender-se para poder entender o outro. Mas, enquanto eu não me entendo, eu vou lendo, eu vou assistindo palestra, eu vou estudando. Os temas são repetidos, são pedidos solicitados pelas casas espíritas, que a gente faça esse, que a gente faça o mesmo, que a gente faça outro. Aconteceu de eu fazer 5 palestras em menos de 15 dias do mesmo tema. Fiquei horrorizada. Eu digo, meu Deus, eu estou muito necessitada. Porque se sou eu que vou fazer, é eu que precisava. As pessoas estavam ali para ouvir. E foi quando eu comecei a entender que todos nós podemos levar à luz. Foi quando eu entendi a mensagem que passou comigo 15 dias e que está comigo aqui impregnada. E aí André Luiz nos traz no livro alguns relatos, e eu vou trazer aqui, senão não vai dar tempo, não é? O relato que diz o seguinte, que ele fala sobre as glândulas de um rapaz que era tido, não é, como doente. Mas ele era tido como doente. Esse livro foi escrito em 1940. Deixa eu ver aqui, para a gente poder esclarecer melhor. 1945. Já tem um anjo de luz aqui soprando, viu? 1945. Está vendo que a gente é assistido por todos? 1945. E ele diz o seguinte, que um rapaz que estava já tinha reencarnado, ele reencarnava, e a sua mãe, muito preocupada, naquela época, ele reencarnava como, vamos dizer assim, era tido a síndrome do Down, em 1945, como uma anomalia, como se fosse um mongoloide. Era tido mais ou menos assim. Que não é hoje. São seres humanos muito, mas muito inteligentes e que prova a medicina que eles fazem, não é? Muitas coisas melhores do que nós. Nos traz a primeira consciência de igualdade. Depois deles, vão chegando tantos outros, autistas, microcéfalos, anacéfalos, etc, etc, etc. Então, André Luiz nos traz que esse rapazinho, que esse menino, ele tinha esse processo, era um bebê, a mãe dele, né? Quando ele veio, a mãe dele estava muito preocupada porque olhava para ele e chorava muito e orava. Imaginemos nós, mães ou não mães de crianças geradas ou de crianças adotadas ou de crianças que sejam de pets, mãe de pets, né? Ou mães de sobrinhos e etc, etc. Quantas mães gostaria, né, que todos os seus filhos fossem filhos bens
orientados e que fossem ditos normais, porque hoje nós entendemos que não existe o normal, porque todos nós somos necessitados, todos nós somos extremamente necessitados. Então, esse menino, esse bebê, ele nasceu e quando a mãe e o pai olhou, viu que ele tinha traços diferentes e que isso angustiava demais eles, porque ele não se expressava, ele não comia, ele não andava, ele não fazia nada daquilo que eles tinham projetado como filho. Esqueceram, né, que pediram pela misericórdia divina para aquele ser vir, e era um espírito que tinha uma dívida enorme. Então, essa dívida foi paga pelos seus pais, mas ele foi um dos principais, né, que recebeu a dádiva da misericórdia de Deus. Então, o que acontece? A mãe, quando ela chegava no quarto, que ela embalava o seu filho, André Luiz, e o seu amigo espiritual, no mundo espiritual, Alexandre, os dois estavam ali observando o que era que aquela mãe fazia para que aquela criança se iluminasse. E aí, eis que André Luiz se surpreende com o estudo da glândula pineal, hoje conhecida por nós, mas tem médico aqui que não me deixa mentir, a medicina nunca aceitou a glândula pineal como se fosse algo que vinha do mundo transcendental, do mundo espiritual. Eles achavam, e ainda tem muitos que acham, que é apenas um instrumento dentro da nossa cabeça, no cérebro, que fica concentrado bem aqui assim, que aí a gente vai entender aquilo quando a gente é mãe e pai de moleira. Vocês lembram disso? Meu Deus, a moleira do menino nem fechou ainda. Aquela moleira que lateja é a glândula pineal. É ali até os 7 anos que aquela criança recebe a comunicação do mundo espiritual. É aonde eles têm que estar na evangelização, num lar que evangelize, que moralize, porque até os 7 anos eles estão mais lá do que cá. Depois disso, eles ficam mais aqui. E aí, a moleira já está fechada. Então, a glândula pineal, ela já contrai e fica no seu formato natural. Ah, tia, você sabia disso? Eu mesmo não. Eu foi ler, estudar e morrer de estudar e ler, entendeu? Meu Deus, que coisa mágica, que coisa magnífica. E aí os espíritas conhecem como epífise. E os médicos como glândula pineal. Ou também epífise ou epófise, né? Porque tem duas que eles chamam de duas formas. Então, nesse processo, o André Luiz, como médico, ele ficou olhando encantado, porque ele começou a ver a iluminação no centro da cabeça daquela mãe, que abria e que fechava, e que ele olhava e ele dizia: meu Deus, eu estou encantado. Então, isso é real, isso existe. E aí ele, com a razão ainda mental, porque 10 anos ainda foi pouco dele no umbral, ele ainda estava com a razão ali, como se estivesse na terra, médico, terreno. Ele começou a dar umas explicações aí a Alexandre. O guia olhou para ele e disse: pare, tudo isso que você está falando é para você quando era. Aqui nada disso funciona, é diferente. E a diferença está. A glândula pineal,
é hoje para a ciência ponto de estudo e pesquisa em profundidade como ponto de Deus. Aonde muitos médicos pesquisadores colocam grupos de pessoas com processos de adoecimento mental, adoecimento físico, adoecimento emocional. Então, e aí ele vai colocando e eles vão fazendo pesquisas dentro do campo da neurologia, e vão entendendo, interpretando que aquela glândula que ali era tida como um nada, para que isso? E diziam mais que era aquela glândula que deixava aquelas pessoas endemoniadas. Era aquela glândula que muitas daquelas pessoas que eram tidos como loucos, adementados, que era aquela glândula que estava deixando eles daquele jeito. E é muito interessante que hoje a ciência vai avançando, porque os espíritos estão reencarnando, muitos deles que descobriram tudo o que eles estão voltando para retificar, para atestar, né? E aí eles vão trazendo e dizendo que uma dessas pesquisas é que a glândula pineal, ela de fato é o ponto do médio. E o que é médio? E quem é médium? Vocês aqui são médios? Vocês em casa são médios? Ah, mas eu não sinto nada. Eu tenho umas amigas que são palestrantes que dizem, eu não sinto nada. A Rogério conhece. Ah, eu não sinto nada. Eu sou médio pedra. Eu digo, pois está certo. Uma delas foi visitar a casa de Chico Xavier por esses dias, e estava ela lá, e daqui a pouco ela recebeu um choque. Aonde? Na glândula pineal. E ela mandou a mensagem, pelo amor de Deus, Catinha, assim, 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 assim. Eu disse, oxente, quem mandou? Tu tá distraída? É, os amigos espirituais vão lá e dá um choquinho de leve. Então, todos nós somos médios. A glândula pineal é o que liga a gente à espiritualidade. Se seu Luiz estiver na reunião mediúnica, e a conexão dele direta. Ah, mas fulano incorporou. Isso não existe. Não existe incorporação. Ninguém habita dois corpos, um corpo duas vezes. Não pode, se um corpo ter dois espíritos habitando. A comunicação está aqui, na glândula pineal. Eu vou usar seu Luiz como modelo. Na glândula pineal. E o médio psicógrafo, aquele que psicografa, o psicográfico, Chico Xavier e Divaldo, eles colocam o dedo ali e a psicografia é mecânica. E é muito interessante que agora já não mais Divaldo necessita disso, porque ele já está com suas faculdades mediúnicas tão alinhada e tão mais lá do que cá, que aí ele já está ligado, né? Eu digo que 100%, ele e Chico Xavier. Então, a mãe do menino, ela precisava se auto-iluminar, e era importante que aquela criança chegasse com aquela dor, naquela proposta, para que ela conseguisse entender que a autoiluminação ela vem através da comunicação com Deus. A autoiluminação vem através da prece. É através da prece, como o nosso irmão Fernando fez, que a gente se liga e se conecta com o alto. Que coisa linda. Quer dizer, 70 anos, né? 71 anos por aí que Chico Xavier nos traz, né? Uma descoberta que agora
é que não são todos, uma parte, eu diria que talvez 20%, que eu ainda acho muito, de médicos, de cientistas, já estejam estudando. Nós temos no movimento espírita vários médicos, eu vou citar um apenas, Dr. Sérgio Felipe, que ele é estudioso, pesquisador da glândula pineal. Quem será que auxilia ele espiritualmente, né? Porque imaginemos nós, se eu, pouco sei, tenho auxílio de uma forma que eu posso trazer aqui para vocês, imagina ele, médico, que teve uma experiência de quase morte, que compreendeu que quando ele retornou, precisou interpretar sobre a glândula pineal, e hoje ele é um estudioso da glândula pineal. E ele divulga, e ele tem vários estudos e pesquisas, e tem vários trabalhos dele no YouTube, vocês podem assistir. E aí ele faz esse trabalho. Então, esse é um, tem vários, tem tantos outros. Então, o que é que essa criança veio fazer nessa casa, nessa família? Não necessariamente essa família tem dívida com esse espírito, mas necessariamente esse espírito ele vem para iluminar aquela mãe e aquele pai que, vez por outra, queria sair como eu queria fugir do meu compromisso. E como muitos de vocês querem fugir dos compromissos que assumiram e que ó, nós não lembramos. Então, André Luiz, e aí eu vou ler agora, André Luiz nos traz sobre a glândula pineal, e ele fala no capítulo 2 do livro Os Missionários da Luz, enquanto o nosso companheiro se apresentava da organização mediúnica, vale-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médio, aquilo que eu já havia falado aqui. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. E aí, lendo essa parte, eu entendi por que eu entrei num programa que se chama Meditando com Cristo ao Anoitecer. E aí eu digo, não estou entendendo por que eu vou... E aí eu faço a meditação. E eis que na hora de meditar, a gente trabalha a respiração, a gente vai, sentados como vocês estão, outros já estão prontos para dormir. E vem na minha tela mental um verdadeiro banquete de luz. Em outro momento eu dizia que eu estava doida. Eu dizia, rapaz, eu estou com problema, eu vou fazer tratamento, que eu acho que eu estou obsidiada, que eu estou vendo coisa demais. Hoje eu tenho certeza que não sou louca. Hoje eu tenho certeza que sou literalmente uma criatura que Jesus me dá misericórdia para que eu possa caminhar entre trancos e barrancos. Porque não é fácil, mas também ele disse que a seguir ele não seria flores. Não seria caminho de flores, né? Porém, que nós tivéssemos bom ânimo e seguíssemos a jornada que viemos fazer. E aí, quando eu fecho os olhos, eu vejo um lótus sobre a minha cabeça. E eu digo, gente, que coisa interessante. Quando eu comecei a ler isso, eu digo, Jesus, faz 10 anos que eu li esse livro. Olha que eu precisava reler. E o que me fez reler, eu comprar um livro chamado Psiquiatria Iluminada. Estava falando aqui com seu Luiz. A Psiquiatria Iluminada é da AME Brasil. Eu comprei lá na Federação
talvez aqui vocês tenham. E aí eu passei 2 meses para ler, para abrir o livro. Sabe como foi que eu fiz? Levei comigo para Salvador. De última hora, peguei ele, joguei dentro da mala, fechei. Para não desistir e não botar de volta. E aí vou eu abrir o livro, Espiritadora, livro novo, né? Abri o livro aí. Quando eu abri, que eu comecei a ler, eu digo, meu Jesus, o que é isso? Tá. Comecei a ler, eu digo, meu Deus, isso é encantador. Olha, são 10 médicos que eles trazem esses capítulos, o 1 e o 2, e o outro que eu vou trazer, e outros capítulos de outras obras de André Luiz, e eles destrincham na visão médico espírita, estudiosos da psique humana, que eles também são médicos, neurologistas, e etc, etc. E aí eu digo, meu Deus, que coisa linda, eu já não me lembrava mais disso. Olha como a gente é chamado para o trabalho, né? E aí foi quando eu me debrucei, quando eu li isso, eu disse, eu agora entendo que tudo que eu vejo é real. Então, quando a gente fecha os olhos e quando a gente olha com este olho, que é o dito terceiro olho, o centro de força visual, né? Eu até esqueci. Esse do olho aqui, quem souber pode soprar. E aí, o coronário, não, o frontal, frontal esse, o frontal. O anjo de guarda de novo sobrando. O frontal. Então, esse centro de força frontal, quando a gente fecha o olho e a gente entra no estado de equilíbrio, a gente consegue se conectar com a 4ª dimensão, que é a dimensão que os espíritos nos auxiliam. É a dimensão onde as reuniões mediúnicas conseguem captar os nossos irmãos sofredores e os nossos irmãos que vêm passar as mensagens para nos darem bom ânimo. Então, quando a gente começa a entender isso, é libertador. Por que eu vou parar? Se agora eu estou mais endividada? Porque ser um cadinho, como diz Chico, um cadinho do que eu sabia ontem. Então, quando a gente começa a ler, a gente começa a clarear. E aí, ele diz assim, quanto mais lhe notava a singularidade, não é? Do cérebro, mais admirava a luz. André Luiz admirava a luz que crescia, que a epífise deixava perceber que era um médio ali em transe, não estava ainda nem em transe, ele estava ali só na vibração, entrando no campo de vibração para poder asserenar a mente e começar o trabalho. Imaginemos nós chegamos numa reunião mediúnica, arvorado e alvoroçados. Do mesmo jeito que a gente chega do trabalho em casa, querendo jogar tudo para lá, tomar um banho, comer e assistir o repórter, que só passa coisa boa. Eu nunca vi tanta coisa boa. Não é não? Me perguntaram se eu estava nesse planeta, porque eu cheguei e disse, gente, Glória Maria morreu. Nem sabia. Eu nem sabia que ela estava doente. Você não é desse planeta. Eu digo, menina, eu não tenho nem tempo. Eu tenho que dar conta de tanto livro, de tanta leitura, que eu não tenho nem tempo de sentar numa televisão. E quando eu sento é para colocar no YouTube música clássica para estudar. Olha só. E eu, que não parava de jeito nenhum, parecia uma roleta. Há 15 anos eu vou para a federação e estou lá até hoje. Estudando. Aí eu, nas minhas revoltas, mas eu estou tão cansada de estudar. 15 anos, eu quero férias. Aí eu fui ter férias, 14 dias lá em Salvador. De férias? Claro que não. Era puxão de orelha a cada canto que eu entrava.
Eu digo, meu Deus! Então, ele diz aqui, a glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Aquele que estava ali firme na proposta, aquele que estava ali de coração aberto, não era um revoltado feito eu. Imagina, eu com minha revolta, chego na reunião mediúnica, eu vou ficar isolada. Os espíritos isolam logo, eles vão isolar logo ela para não contaminar o resto. Que é bem assim, funciona. Então, a gente precisa estar ligado um pouquinho no mundo espiritual para a TV não nos convidar tanto para a gente assistir o que não presta. E aí ele continua, sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas e imperceptíveis para mim. E foi aqui que eu disse, gente, não estou doida, não. Eu pensei que eu estava ficando doida, porque quando eu fechava os olhos, que entrava na conexão para fazer a meditação, eu via isso e via algumas luzes douradas. Eu digo, eita! Agora, se eu chego e digo isso para aqueles que não têm essa dimensão, vai dizer, olha, seu Fernando, convide ela para fazer um atendimento fraterno, que ela está obsidiada. Está vendo muita coisa, essa obsessão. Porque são pessoas que estão ali, mas não são. A gente precisa se recolher sempre, diariamente, para a gente poder entrar em conexão com o divino, com Deus, com a espiritualidade amiga, que está muito mais presente e ao lado da gente do que os ditos obsessores. E aí ele diz o seguinte: é estudar a função da epífise nos meios apagados, como serviços de médico terrestre. Ele diz que, segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle, que ele dizia que era o controle. Aí vem Freud dizendo que era controle, aquela história sexual, tarará, tarará, e não é. E por que que nas crianças a glândula pineal ela é tão presente? Porque eles são mais abertos. E aí a gente olha para a criança e diz assim, olha, você está me testando. O meu obsessor está ali cutucando. Ô, coitado, o teu obsessor já te deixou faz tempo, porque ele já cansou de você. O meu já me abandonou faz tempo, porque ele já não cansou de mim. Porque eu obsidiava ele tanto que ele disse, chega, vou pegar minha mala e vou me embora. Então, agora, muitas das vezes, a gente para analisar, a gente tem que fazer essas coisas como brincadeira mesmo, porque senão fica muito sério. Então, a gente para analisar. E aí ele diz aqui, a epífise é agora uma revelação para ele, André Luiz, 1945, não é? Então, ele diz que não se trata de um órgão morto, não é ele, é Alexandre. Segundo velhas suposições que prosseguiu, aí Alexandre prossegue dizendo que a glândula da vida mental é a pineal. E aí ele diz aqui, são demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. A gente precisa ter, e aí ele diz, analisemos a epífise como glândula da vida. Alguém sabe? A glândula da vida é o quê?
analisemos a epífise como glândula da vida. Meu Deus. Espiritual. Mental. É ele que liga o homem a Deus. E aí eu vou contar um caso que me deixou muito triste. Uma certa pessoa chegou a mim dizendo que estava precisando de acompanhamento psicanalítico, tarará, tarará, enfim. E aí, quando ela disse que já estava metastizado e, inclusive, estava com a pineal. Ela falou assim, quando ela falou a pineal, eu me arrepiei toda. Veio uma força para me segurar para que eu não chorasse na frente dela. E eu já sabia o que ela ainda não tinha me dito. O adoecimento dela era tão grande, interior, uma simbiose terrível com o marido, que ela não conseguia se libertar. O sonho dela era ser mãe. E ela não pôde ser. E ele contraiu um relacionamento extraconjugal e ficou a pessoa grávida. E esta moça, jovem, luta com câncer durante 5 anos. E fica curado, mas ela não quer a cura. Porque o adoecimento dela é tão grande, a simbiose dela é tão grande, porque ela quer castigar ele. Isso não estava, viu, no meu script, não. E aí, nesse castigo que ela quer castigar ele, ela não sabe que ela está morrendo e ele está vivendo. E ele continuará vivo e ficará com a moça e o filho que ele tão sonhava. Quando ela me fala e me relata isso, eu já sabia que ela estava tão adoecida que ela adoeceu de tal forma a sua glândula pineal que ela não conseguia mais ter conexão com a espiritualidade. As energias vibracionais que permeava em torno dela era tão triste e tão terrível que a casa dela era um foco de espíritos doentes, sugadores da sua energia vital, seus fluidos vitais. E aí nós fizemos um trabalho que é um trabalho extra, o campo analítico, e que aí eu abri o coração e disse, sou espírita. E ela disse, eu disse, e eu não estou dizendo que você vai, eu estou mandando. E não era eu que falava. Porque eu jamais falaria daquele jeito com um paciente, com um analisando, enfim. E aí ela disse, mas eu não tenho forças. Eu disse, eu tenho pessoas que podem te levar. E aí fizemos toda a estrutura, que ela não mora aqui, ela mora em outra cidade, toda a estrutura, abrimos, fizemos tratamento, e ela foi, mas ela não queria viver mais. E a pineal foi calcificando. Eu não sei como ela está, porque ela nunca mais me procurou. E eu tenho que respeitar o seu tempo, porque se ela desejava tanto ir para o mundo espiritual, ela já deve agora estar ouvindo eu falando. Ou talvez ela possa estar intuindo para que eu traga essa mensagem. Porque não ia trazer essa mensagem agora de noite. Então,
A glândula pineal, ela é o maior órgão minúsculo do corpo humano, que está concentrado na nossa cabeça e no cérebro, que é ela que nos liga a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, ao nosso amigo espiritual. Então, o que eu posso deixar nessa noite é que na psiquiatria iluminada de André Luiz, ele nos traz que autoconhecer-se é fundamental, mas não para o outro, e sim para nós. Porque na hora que eu me autoconheço, para mim vai descer, eu não fiz nada, eu teorizei. Mas quando eu me autoconheço, na minha simplicidade, fazendo as reverências e honrando tudo que eu já conquistei, por menor que seja, eu começo com a minha ligação aos espíritos superiores. E que nós todos somos capazes, sim, de ter espíritos superiores. Quando nós estamos envolvidos ao nosso crescimento moral, ao nosso crescimento espiritual, a gente não precisa dizer, marido, mulher, filho, filha, vamos para o centro. Você tem que seguir a religião que eu sigo, você tem que fazer o que eu faço. Não, você vai fluindo, porque a energia é de dentro para fora. As vibrações, elas vêm de dentro para fora. Então, esse campo vibracional, ele vibra em consonância. E a minha paz, ela estará se eu estiver em paz. Então, Jesus nos diz que a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, o que é que o mundo tem a nos dar? Qual é a paz que ele vai nos dar? Porque primeiro a paz começa em mim. Se eu faço bem, sem olhar a quem, eu levo para o meu irmão. Essa é uma canção de Nando Cordel, não é? Então, devemos compreender que a psiquiatria iluminada é isso, é auto-iluminar-se. É olhar para dentro, não olhar para fora. Não transferir para o outro aquilo que é meu. Não pesar mais o outro com o meu peso. Trazer para mim a leveza, porque da minha leveza eu serei leve aonde eu estiver. Seremos sempre filhos da luz. Muita paz, gratidão pela oportunidade do trabalho. Que Deus, que Jesus nos abençoe. E eu estou abrindo 2023 com essa primeira palestra. Como eu disse, eu sou espírito rebelde. Eu me dei férias, coitada. Eu fui tentar descansar, mas eu trabalhei foi muito, viu? Mas é assim mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de trabalho, pelo mentor da casa, por vocês que fazem a casa. E sigamos adiante, com bom ânimo e iluminando a nossa glândula pineal. Olha a coisa linda. Se vocês fecharem os olhos e trazerem para vocês a imagem de um diamante abrindo e fechando aqui no centro, isso é a glândula pineal. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Cátia, mais uma vez, pelas informações tão importantes para nós. A glândula pineal não é privilégio de ninguém, é de todos nós. É a sede da alma.
Eu costumo dizer que é o Wi-Fi que nós temos para nos conectarmos com o mundo celestial. Eu preciso dar um aviso a vocês que em março vamos ter início ao curso de passe. Então, aqueles que se interessarem vão aguardando. Dia 2 de março deve iniciar o curso de passe. E finalizando, peço a nossa irmã Márcia para fazer a prece final. Senhor da vida, Mestre Jesus, mentores espirituais desta casa, nossos guias protetores, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos hoje aqui, todos nós, encarnados e desencarnados, aprendendo, ouvindo, reaprendendo, tendo conhecimento do que é a glândula pineal, como ela funciona, e enriquecendo nossos conhecimentos. Queria também pedir licença à casa para, nesse momento, fazer um pensamento e uma prece para nosso irmão Vanildo, que foi palestrante dessa casa por tantos anos, faleceu há 13 dias atrás, desencarnou, e que ele possa estar sendo assistido, sabemos e acreditamos que vai estar sendo assistido, que ele esteja no hospital espiritual, com a ajuda de familiares e dos espíritos de luz, para que ele venha se adaptar à nova dimensão onde ele se encontra. E que, se Deus quiser, ele possa, eu sei que ele vai continuar sempre trabalhando, nos intuindo e nos iluminando aqui nos trabalhos dessa casa. E em prece, passa a palavra ao irmão que está à frente, para dar por encerrada a sua primeira parte dos trabalhos. Que assim seja. Assim seja. Então, meus irmãos, concluindo os trabalhos da primeira parte, aguardemos a chamada do passe, mantenham-se harmonizados para serem beneficiados. Muita paz.